Arranca agora a Liga Douro, com um especial destaque também para a vitória do Sporting frente ao Alverca, uma vitória por 2-0. Os golos foram marcados na segunda parte. O primeiro foi de Ioannidis, ele que tinha acabado de entrar e aos 67 minutos fez o primeiro golo do Sporting. Depois foi Pedro Gonçalves, um grande golo de Pedro Gonçalves, a permitir ao Sporting vencer este jogo por 2-0. Um jogo da 10ª jornada do campeonato português e a garantir esta vitória o Sporting. Seguimos de imediato ao contacto em direto com o jornalista Gustavo Lourenço. Gustavo, tu estás no estádio José Alvalade. O que é que os adeptos têm a dizer sobre este jogo? Ora, boa noite, Sara. Os adeptos estão muito contentes com esta vitória, apesar dos golos só terem surgido na segunda parte. É um clima de felicidade dos adeptos, com o Sporting a somar 25 pontos no campeonato e de realçar que Ioannidis encantou muito os adeptos do Sporting. Vamos já aqui falar com este adepto. Começo por perguntar que comentário é que faz esta exibição da equipe. Foi tranquilo. Nós adeptos temos de ter mais calma, porque parece que há aqui uma certa ansiedade, mas o Sporting é bicampeão. E é uma equipa muito madura. Na primeira parte o Sporting podia já estar a ganhar por 3-0. As oportunidades estão lá. Na segunda parte, como viram, os gols apareceram com a tranquilidade. Portanto, é ter calma e perceber que o Sporting é bicampeão. O resto é esperar e havemos ser tricampeões. Muito obrigado. Aqui também a falar com este adepto. Boa noite. Está um dia de frio e de chuva aqui em Alvalade. Também sentiu frio na barriga por os gols só aparecerem na segunda parte? Boa noite. Eu, como sportinguista, não senti frio nenhum. Esteve um bocadinho difícil a princípio. O Simões falhou 2 gols certos, mas pronto. Mas mais tarde ou mais cedo a gente tinha que ganhar, porque o Sporting está a jogar muito bom futebol, pá, e que tem plena confiança que a gente vai a caminho do trio. Ioannidis, que hoje marcou, esteve em grande plano. É caso para dizer que o Sporting está bem servido naquilo que toca aos avançados. Pode-se dizer que os sportinguistas já esqueceram o Víctor Gyökeres? Sim, o Vítor Gyökeres que seja feliz lá no Arsenal, que ele fez aqui um bom trabalho, e nós agora é força para a frente a ver se conseguimos ser tricampeões, que é o desejo de todos os sportinguistas. Muito obrigado. Vamos aqui também falar com este adepto aqui. Boa noite. Que comentário é que faz esta exibição do Sporting? A primeira parte foi fraca. A primeira parte poderiam ter aproveitado as oportunidades que não concretizaram. Na segunda apareceram aquelas 2 oportunidades e isto parece que é a falta de remates de fora da área que tem feito poucos golos da equipe do Sporting. E é isso que o treinador tem que insistir cada vez mais com os remates fora da área para pelo menos concretizarem alguns golos. Em 10 remates que façam, pelo menos 1 ou 2 entram. Muito obrigado. Vamos aqui também falar com este adepto. Boa noite. O Rui Borges esteve bem hoje nas decisões que tomou durante o jogo? Quanto a mim, esteve sim senhor. Houve ali um período em que jogámos com 2 pontas de lança, deu a hipótese ao Ioannidis fazer aquele gol de cabeça, porque já há muito tempo que o Sporting não faz um gol de canto e de cabeça, e depois o pontapé fora da área do Pote, é isso que se pretende, porque realmente para defesas reforçadas, como foi o caso do Alverca, temos que rematar de longe, e nunca rematámos. Rematou-se aquela vez, deu golo, e ficámos por aí. Portanto, o Yulman, que é um indivíduo que tem um pontapé forte, raramente, eu nunca ouvi ele tentar remates à baliza, e acho que estas equipas que vêm aqui jogar fechadinhas, temos que ajustar de longe, porque estando de longe, a bola pode bater pode sofrer uma alteração no seu trajeto e dá golo na mesma. Muito obrigado. Vamos aqui também falar com este adepto mais jovem, mais pequeno. Que comentário é que faz à exibição da equipa hoje? Muito bom. O Ioannidis foi muito bom hoje, mas podíamos dar mais remates, mais oportunidades para ganharmos. Vai ser o primeiro, não demos. Mas vamos lá ver, para o próximo jogo, o Porto e o Benfica vão sofrer. E a gente vai, sabe aonde? Ao rumo ao tricampeão, pá! Aqui é Sportingista, aqui. Os sportinguistas estão muito felizes e eu ia te pedir um favor. Queria que metesse aqui os sportinguistas todos a cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Portugal, lá, 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 lá. Portugal, lá, 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 lá. Aqui a
festa dos adeptos sportinguistas em Alvalade, depois desta vitória por 2-0 sobre o Alverca, a segunda vitória sobre o Alverca na mesma semana, e o Sporting soma 25 pontos agora no campeonato. Reportagem em direto do jornalista Gustavo Lourenço a ouvir os adeptos do Sporting após esta vitória por 2-0 diante do Alverca no estádio José Alvalade. E arrancamos também por aqui a conversa nesta Liga de Ouro com o João Malheiro, o Manuel Queiroz, o Luís Miguel Henrique, o Carlos Janela e o Fernando Mendes. Fernando, já agora, boa noite a todos, mas Fernando, começo por ti relativamente a esta vitória. O Sporting, sobretudo na primeira parte, criou muitas oportunidades, acaba por vencer este jogo por 2-0, mas achas que o resultado peca por escasso? Boa noite mais uma vez. Não, o resultado peca por escasso, principalmente da primeira parte. O Sporting teve o controle praticamente dos 90 minutos de jogo. Criou ocasiões de golo, não permitiu ocasiões muito perigosas por parte do Alverca, uma equipa que veio jogar com 10 jogadores atrás da linha da bola, 3 centrais, mais 4 médios, praticamente não saíam lá de trás, muito na base do pontapé para a frente. Portanto, 3 pontos bem conseguidos e acho que foi uma exibição quanto baste para vencer este jogo. A garantir então essa vitória na equipa de Rui Borges, com 2 golos em Alvalade, o primeiro de Ioannidis, o segundo de Pedro Gonçalves, um grande golo de Pedro Gonçalves, mas Manuel, o Sporting com esta vitória consegue ali alcançar o Futebol Clube do Porto, se bem que é à condição, uma vez que o Porto também só joga no domingo. Boa noite a todos. Superioridade evidente do Sporting durante todo o jogo, isso não está em causa, mereceu amplamente ganhar, mas a verdade é que há lances. O Sporting tem tido muita sorte este ano, indiscutivelmente. Até o Conselho de Arbitragem tem feito saber isso, com as decisões dos árbitros, porque de facto há um lance ainda a 0-0 em que o árbitro pode expulsar Diomandé, decidiu que não, o VAR também resolveu não intervir, mas o Sporting tem tido de facto, e essa é algo que tem acontecido, está à vista de todos, que as decisões dos árbitros mais importantes em vários dos jogos têm sido muito favoráveis ao Sporting. Há alturas assim, em que as coisas correm bem, noutras, se calhar, correm pior. E vamos ter com certeza também a oportunidade nos próximos dias de analisar esse lance a que se referia o Manuel Queiroz, mas para já vamos seguir nesta Liga de Ouro, porque ontem houve um frente a frente entre Rui Costa e João Noronha Lopes, questionado pela CMTV sobre a proximidade que existe entre Mário Branco, atual diretor-geral do Benfica, e José Mourinho. João Noronha Lopes diz que não está disponível para deixar cair Pedro Ferreira, que foi quem escolheu precisamente para o cargo de diretor-geral, caso venha a ser eleito na segunda volta. Nesta resposta à CMTV, João Noronha Lopes disse mesmo sobre José Mourinho que ninguém está acima do Benfica. Se não deixa cair Pedro Ferreira, quer dizer que estaria disposto a deixar sair José Mourinho se José Mourinho impusesse essa condição de ter Mário Branco como diretor-geral para o futebol do Benfica, porque não há espaço para 2 diretores gerais para o futebol do Benfica, não é? Que não. Eu tenho todo o respeito por Mário Branco, mas a minha escolha para diretor-geral está feita, é o Pedro Ferreira. Portanto, que é uma pessoa... Pedro Ferreira em vez de José Mourinho? Não. O José Mourinho tem tido nestas eleições uma conduta irrepreensível. Mas pode colocar essa exigência, deixa-me só terminar. Tendo em conta a proximidade que tem com o Mário Branco. José Mourinho tem tido uma conduta irrepreensível ao nível de um dos grandes treinadores do mundo. Disse que tinha votado no Benfica. Não se tem metido em questões eleitorais. E, portanto, não espero... Mas essa não é uma questão eleitoral. Não espero ter essa reação do José Mourinho. E deixe-me só dizer-lhe o seguinte. O Nuno Gomes conhece bem o José Mourinho. E, portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que o José Mourinho é um grande treinador. Nós vamos sentar com o José Mourinho no primeiro dia, com a nossa estrutura, e criar condições para que o Mourinho ganhe. Mas não pode garantir que o José Mourinho queira trabalhar com Pedro Ferreira como diretor-geral para o futebol do Benfica, ou pode? Ninguém consegue garantir nada. Agora, eu digo-lhe uma coisa. O nosso projeto é bom, as pessoas são boas, as pessoas estão motivadas, as pessoas estão unidas e tenho a certeza que o José Mourinho vai querer trabalhar com a nossa equipa. Quer responder a essa situação limite, se for ou uma coisa ou outra, se José Mourinho só ficar com o Mário Branco como diretor
diretor-geral para o futebol do Benfica? Pois, nenhum treinador está acima do Benfica. E, portanto, obviamente, mas eu estou... Portanto, sairia José Mourinho. Repito, mas deixe-me reafirmar o seguinte. Eu vou falar com o José Mourinho. Nuno Gomes conhece José Mourinho e tenho a certeza que o José Mourinho se vai rever no nosso projeto e que vai ficar no Benfica. Sobre a possível saída de Mário Branco, caso a João Noronha Lopes seja eleito, José Mourinho reforça que não vale a pena falar neste momento de situações hipotéticas. Não vale a pena falar de situações hipotéticas. Honestamente, não vale a pena. Eu segunda-feira respondo-lhe essa pergunta relativamente à realidade da segunda-feira pós-eleitoral. Mas neste momento acho que devo continuar a merecer o respeito de todos e acho que um dos motivos pelo qual eu tenho sido respeitado por todos é exatamente porque eu respeito todos. Miguel, fazendo aqui uma análise daquilo que foi dito por João Noronha Lopes e esta resposta de José Mourinho, tu achas que a resposta que José Mourinho dá na conferência de imprensa era a que talvez João Noronha Lopes deveria ter dado no debate? Que não. Isso é algo que se fala depois? Boa noite a todos. Não, Noronha Lopes tinha a resposta mais simples para dar é: Mourinho manda na equipa, eu quando for presidente mando no clube. Mourinho vota no Benfica e como vota no Benfica vai trabalhar com quem ele mandar trabalhar. Acabou com a conversa. Em relação ao Mourinho, ele sabe perfeitamente que Rui Costa é que quando ele fala de hipotéticas situações, sabe que é mesmo um cenário académico, porque eu neste momento não vejo ninguém, a não ser que aconteça uma calamidade, como é que Rui Costa não é presidente do Benfica naquela segunda-feira após as eleições. Portanto, ele nem sequer se precisa dar muito ao trabalho de preparar o que quer que seja, porque é um cenário que não se vai colocar. Agora, a resposta que Noronha Lopes tinha de ter dado é tão simples quanto aquela. Mourinho vota no Benfica, Mourinho trabalha para o Benfica. Mourinho manda na equipa, eu mando no clube. Ponto. Obviamente. Também achas, João, que esta resposta de João Noronha Lopes não foi a mais acertada, digamos assim? Antes de mais, deixa-me dizer-te que não acertada, mas acertadíssima foi a resposta de José Mourinho. É exatamente isto que José Mourinho deveria dizer, do meu ponto de vista, e disse, nem precisava de ser aconselhado, tem muitos anos disto e sabe que esta era a resposta, não podia ser outra. Relativamente a João Noronha Lopes, eu creio que ele permitiu que a questão fosse um bocadinho colocada neste sentido. Sem Mário Branco, Mourinho pode não querer continuar. Não é? Quando, tal como disse o Miguel, tinha, entre aspas, evidentemente, uma bela escapatória, que era responder exatamente como o Miguel sugeriu. E, portanto, estava o problema mais do que solucionado. Aliás, até noutro sentido também, quando se fala, enfim, de vários quadros do Benfica, ou funcionários do Benfica, um candidato, na minha opinião, da oposição, portanto, não o incumbente, que neste caso era o Encosta, ou um candidato, fosse quem fosse, João Noronha Lopes, que é o caso, ou outro, deveria sempre dizer só falarei nessa matéria quando chegar ao Benfica, porque avaliarei a situação dos quadros, dos trabalhadores, daqueles que tenham, digamos, uma importância, porque há quadros mais políticos, nós sabemos, naturalmente, um chefe de gabinete, um diretor de comunicação, são cargos políticos e de confiança política. E, portanto, mas deveria reservar-se. Ora, Mário Branco hoje tem um papel fundamental no Benfica, porque dirige o futebol do Benfica. Eu creio que deveria ser mais contido, sem dúvida, na resposta que deu aso, de resto, uma especulação desnecessária, mas que o próprio João Noronha Lopes criou, como o Miguel, logo na primeira intervenção, sublinhou, e muito bem do meu ponto de vista. Carlos, acha que, ao contrário de José Mourinho, a João Noronha Lopes meteu os pés pelas mãos? Olá, boa noite. Eu não acho que seja um caso de meter os pés pelas mãos. Eu acho que é um caso de desconhecimento de como é que funciona todo o processo orgânico de um grande clube, ou seja, de um clube que pertence à atual indústria do futebol. Quem contrata os treinadores são os presidentes. Muitas vezes contratam por sugestão dos diretores esportivos. E a gente não pode estar aqui a inverter a ordem natural e profissional de tudo isto. Não são os treinadores que contratam os diretores esportivos e os presidentes. Exatamente o contrário. Portanto, José Mourinho tem autoridade sobre a sua equipa técnica.
mas não tem nem autoridade sobre o diretor desportivo, nem sobre o presidente. Portanto, obviamente, tratando-se de uma estrutura profissional, aquilo que um líder, neste caso o presidente, deve fazer é compatibilizar funções. É que as funções estejam de tal maneira compatibilizadas que sejam, depois tornem eficientes, e para uma estrutura ser eficiente não pode haver conflito de interesses, sobreposição de funções, conflitos pessoais e, portanto, aquilo que eu esperava de João Noronha Lopes, candidato a um clube da dimensão do Benfica, é assim: eu tenho a minha estrutura. Quando chegar ao Benfica, irei ser confrontado com a atual posição do Mário Branco. O senhor Mário Branco terá uma conversa comigo relativamente às suas funções. E eu depois verei como é que poderei encaixar o senhor Mário Branco para trabalhar para a bem do Benfica. Ou então fazemos contas e sai. É importante, muito importante, ouvir sempre a opinião do treinador. O treinador funciona sempre como um profissional que pode aconselhar o diretor desportivo, o presidente, não só nas contratações, mas também em quadros que possam potencializar e valorizar a estrutura. Portanto, isto funciona de uma forma muito natural. E mais, concordo plenamente com o que disse o Luís e o João Malheiro, quando um candidato chega ao Benfica, e sobretudo pela primeira vez, e Noronha Lopes não tem muita experiência do que é o futebol e a estrutura do futebol, tem que chegar, tem que falar com as pessoas, tem que perceber, independentemente da sua estrutura ou não. Agora, eu acho que quer o Vítor Paneira, quer o Pedro Ferreira, quer o Nuno Gomes, já deviam ter explicado ao João Noronha Lopes como é que isto funciona. E se tivessem explicado, eu julgo que ele teria percebido a lógica que está inerente a todo este processo e não teria dito o que disse, porque, aliás, disse isso e disse uma outra coisa, que o sócio José Mourinho não iria votar num presidente que não exigisse que o treinador José Mourinho não fosse campeão. Já vamos mais à frente falar dessas declarações em específico de João não é Noronha problema Lopes. não ser campeão. Mas, voltando aqui a esta questão de Mário Branco, o Carlos dizia uma coisa que é, há que perceber que há pessoas para definir determinadas coisas. Portanto, o papel do presidente é um, o papel do treinador é outro. Mas quando diz aquilo que diz sobre o José Mourinho, que ninguém está acima do Benfica, não está a querer também passar essa mensagem, João Noronha Lopes? Sim, está. Aliás, tinha uma resposta, acho eu, mais fácil do que todas essas, que era dizer ninguém recusa ao Benfica, como disse o José Mourinho, e, portanto, acabava... Estou de acordo contigo. Acabava com a questão... Estou de acordo. Se ele quisesse recusar o Benfica... Deixa-me só dizer, peço desculpa que estou a intervir, acho que não levas a mal. Eu, quando ouvi o José Mourinho não está acima do Benfica, claro que não está, mas era escusado dizer, podia dizer, tal como disse agora o Manel, era impecável, saía imaculado. Acho que o João Noronha Lopes mostrou uma falta de preparação, já não é de comunicação, é de preparação mesmo das coisas, de ser presidente do Benfica, e tenho pena porque acho que era uma boa alternativa para o Benfica, alguém que tinha um passado, podia ser interessante, mas de facto depois daquilo que aconteceu ontem, parece muito difícil que os sócios votem nele, mas parece-me impossível. Há coisas que não se podem dizer, e ele disse várias que não podia dizer. Tu partilhas desta opinião, Fernando, em específico sobre esta questão de Mário Branco, de José Mourinho. Noronha Lopes disse coisas que não devia ter dito no debate com Rui Costa? Algumas sim, neste caso não. Neste caso não. Então, se o homem é presidente, se for presidente, ele trabalha com quem quiser. Não quer o Mário Branco, tem a outra pessoa com ele. Claro, então não se pode dizer as verdades agora, fica tudo muito amoado. Diz a verdade. Se entrar no Benfica, o meu diretor desportivo é o fulano tal. Ponto. Não vejo. Estão aqui a arranjar um drama do quê? Do quê? Não estou a ver, sinceramente, se eu acho... Não ter dito isso, exatamente. Se eu acho... Não pode dizer porquê. Se eu acho que João Noronha Lopes não tem a mínima hipótese de ser presidente do Benfica,
Acho claramente. Até acho mais. Aquele debate de ontem andámos ali 35 minutos ou 40 minutos a falar das redes sociais, que aquilo não tinha conteúdo nenhum. Zero. Ninguém consegue perceber o que é que o Noronha Lopes quer, ninguém consegue perceber o que é que o Rui Costa quer, ninguém consegue perceber nada. Nada. Tirei, o Noronha Lopes disse que o pai dele disse que com 14 anos ia ser presidente, mas não se lembra do pai ter dito aquilo. Andaram ali naquela lenga-lenga. Não teve conteúdo, sinceramente. Eu, se fosse benfiquista, que não sou, e estou-me a borrifar, sinceramente, para as eleições do Benfica, muito sinceramente, epá, aquilo não teve conteúdo nenhum. Ninguém explicou o que é que quer fazer, o que é que não quer fazer, os pontos fortes das candidaturas, ninguém percebeu nada. Andaram-se ali com coisinhas para trás e para a frente, para trás e para a frente. Ninguém... O Rui Costa, e bem, que é esperto e é inteligente, deixou o outro andar. Neste caso, sinceramente, se Noronha Lopes, que eu não me acredito, volto a dizer, for presidente do Benfica, tem todo o direito de trabalhar com quem ele quiser. Todo o direito. Agora não pode dizer, não, o meu diretor desportivo é fulano tal. Então, e tem que pedir desculpa ao Mário Branco? Tem que se pôr de joelhos, peço imensa desculpa, meu querido amigo. Não vais tu, vais ter que sair. Tem outra pessoa, então, mas não se pode dizer as verdades. Então, quando se diz as verdades, as pessoas ficam muito amoadas. Não, cada um trabalha da maneira que trabalha. Se eu acho que ele está preparado para ser presidente do Benfica, não está minimamente. Não tem noção de muitas coisas do que é o futebol. Acho eu, pelo menos o que eu tenho depreendido de toda esta situação destas eleições. Agora, os benfiquistas, acho eu, mereciam, da parte dos candidatos, destes 5 ou 6 ou 7 candidatos que foram às eleições do Benfica, a mostrar os seus projetos, o que é que querem fazer e não andarem ali no amaranhado de acusações para trás e para a frente. Ontem foi... Eu nunca tinha visto isto, sinceramente, meia hora a falar das redes sociais. Redes sociais. Parece que isto tem uma importância tremenda. Tiveram meia hora ali a bater naquilo. Acho que não faz sentido nenhum, sinceramente. O Carlos quer dizer alguma coisa, mas concorda com o Fernando nestes dois pontos. Sim, por um lado, quando diz que não se debateu aquilo que se podia ter debatido neste frente a frente que existiu entre Rui Costa e João Noronha Lopes, e por outro lado, quando o Fernando diz que João Noronha Lopes tem a equipa dele e pode dizer que não vai deixar cair Pedro Ferreira. É óbvio que até porque senão não havia um projeto diferenciador da atual situação do projeto atual do Presidente Rui Costa. Não, só queria lembrar, porque às vezes os factos e a realidade dão-nos soluções e para além daquela questão que o Manuel Queiroz lembrou muito bem, que ninguém recusa ao Benfica, é bom lembrar que há poucos meses atrás o Mário Branco saiu do Fenerbahçe e o Mourinho continuou. Portanto, estamos numa coisa demasiado séria para haver aqui estados de alma, amus, birras e brincar com situações, porque o Mário Branco tem o seu estatuto de diretor desportivo, não é um treinador adjunto nem assistente do José Mourinho. Portanto, é óbvio que deixem-me dizer, eu acho que os dois pilares principais de um clube que assenta tudo no futebol são o presidente e o treinador. E tem que haver um grande entendimento entre o presidente e o treinador. A fórmula de sucesso de um clube é o presidente e o treinador. Um gera uma estrutura fora do campo, o outro gera toda uma equipa dentro do campo. E, portanto, tem que haver aqui uma convergência de interesses, uma convergência de ideias para que as coisas aconteçam em nome do sucesso. Agora, isso não impede que, desculpem o termo, e este vulgar, cada macaco no seu galho, e cada um tem o seu perfil de competências. E não podemos inverter a pirâmide, porque nem o José Mourinho quer trabalhar num clube em que reina a desorganização, nem um presidente pode estar a liderar um clube que abaixo reinam estados de alma, manias e conivências pessoais. Portanto, acima de tudo, estão os interesses do Benfica. E, acima de tudo, há que respeitar a decisão dos sócios do Benfica. Eu também estou convencido que o vencedor das eleições foi encontrado na primeira volta. Mas, até ao dia 8, devemos ser prudentes, cautelosos, em nome do respeito que devemos ter por estes dois candidatos. Mas isso não significa que estes problemas, de estar a discutir isto neste momento, é tudo muito prematuro. Tudo muito prematuro. E vamos naturalmente estar atentos a essa segunda volta entre Rui Costa e João Noronha Lopes, mas, João, ainda relativamente a este debate, mas focando aqui também na pessoa João Noronha Lopes, não é na pessoa, é no candidato João Noronha Lopes. Tu achas que será
mais difícil para José Mourinho ficar no Benfica com João Noronha Lopes do que ficar com Rui Costa? Vamos ver, o José Mourinho sabia qual o quadro que se apresentava no Benfica. O José Mourinho sabia que ao ser, digamos, empossado como treinador principal do Benfica, envolvido 1 mês e meio, haveria eleições. Que eventualmente haveria uma segunda volta, como de resto se concretizou. Creio que o próprio contrato do José Mourinho, e é importante que se diga, é válido por 2 temporadas, e não uma, mas contempla uma cláusula no final da época e a possibilidade ou de o Benfica, até admitido que pudesse haver alteração na presidência enfim, nos órgãos sociais do clube, desde logo na presidência, claro, poder o José Mourinho não querer ou quem estiver no Benfica não querer, o que também é válido caso Rui Costa vença as eleições, como parece que é o cenário de facto mais provável. Mediante uma indemnização que não é tão gorda a julgar por aquilo que foi dito quanto isso e que poderá efetivamente acontecer. Mas, portanto, o José Mourinho sabia qual era o quadro e, portanto, ao subscrever um contrato de 2 temporadas com o Benfica, sabia que ia haver eleições e que Rui Costa poderia não ganhar as eleições. Acho que o José Mourinho foi absolutamente exemplar neste mês. Mas chegou até a dizer aquilo que muitos não diriam. O presidente é um candidato como os outros. É preciso ter estatuto para dizer isto. Ele disse isto de Rui Costa. De Rui Costa, não foi de um candidato à cadeira de Rui Costa. Foi de Rui Costa. Disse, o atual presidente é um candidato igual aos outros. Portanto, o José Mourinho tem o meu sincero aplauso. É assim mesmo que um treinador deve estar. Ao invés daquilo que temos visto nos últimos anos. De vários treinadores reputados, de resto, dou 2 exemplos. E pessoas por quem tenho admiração enquanto treinadores. Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Não fizeram isto. Foram apoiar candidatos. O José Mourinho, um exemplo a seguir. Fora do estádio, pá. Foram apoiar fora do estádio, em cerimónias particulares. Qual é a diferença? É muito diferente. É muito diferente. Não usaram a sala de imprensa do Benfica. Não. Está a dar um abraço. É muito diferente. Foi na condição de amigos. Condição de amigos. Fora do estádio é condição de amigos. Desculpa, não tem nada a ver. Isto sim. O Mourinho sim, é um exemplo. Não viste Jesus nem o Sérgio Conceição de fato de treino a dizer isso. Desculpa. Mais insocial. Desculpa. Carlos, não. Faz toda a diferença. Atenção, eu estou a falar de 2 pessoas que, enquanto treinadores, por quem eu tenho o maior apreço. Portanto, isto não é uma crítica ao profissionalismo de quer um, quer do outro. É uma crítica ao envolvimento, ao envolvimento nos processos eleitorais. A minha crítica é essa. Da mesma forma como o elogio a José Mourinho é esse. E, de facto, acho que todos os treinadores deviam seguir este exemplo. Não é? Agora, portanto, José Mourinho sabia e sabia, se me perguntares, será mais confortável para José Mourinho que Rui Costa se mantenha na presidência? Eu creio que não vou dizer nenhum disparate se disser o José Mourinho ninguém lhe vai arrancar isso da boca. Mas provavelmente sim, é natural, foi o Rui Costa que o contratou, é com o Rui Costa que ele está a trabalhar, é com o Mário Branco que está a trabalhar, muito com o Simão Sabrosa no banco, provavelmente é este elenco, chamemos assim, que Mourinho no íntimo gostará que continue, porque os outros serão, digamos, novidade para o José Mourinho e não há, nesta altura, o mesmo relacionamento que é perfeitamente normal. Portanto, eu quando estou a dizer isto, não estou a fazer juízos valorativos. Isto é a mesma coisa que eu para a semana vir aqui, não estares tu
nessa cadeira e não estar aqui este painel. Não terei nada contra quem estiver aí, mas, como direi, não me sinto tão familiarizado. É igual. E não quer dizer que as outras pessoas sejam melhores do que as que estão aqui à volta desta mesa. Faço-me entender? É uma questão de sabermos com quem estamos a trabalhar. Todos nós, acho eu, que pensamos dessa forma. Miguel, muito rapidamente, João Noronha Lopes chega até a dizer sobre esta questão de José Mourinho que não garante nada, mas numa altura já avançada destas eleições, já não era preciso também Noronha Lopes dar algumas garantias aos sócios do Benfica? Em que sentido? Estou só a perguntar. As garantias é aquelas que decorrem do contrato e dos resultados, mas qual é que é a diferença em relação ao resto? Agora, eu percebo perfeitamente que, seja qual for o seu candidato nesta fase do campeonato, não vai estar a atacar o seu próprio treinador. Isso não vai acontecer. É que, por exemplo, porque a palavra do que disse é garantia. Se bem nos recordamos, até neste debate, deu a garantia de que, se for presidente, Bernardo Silva regressa ao Benfica. Portanto, isso é uma garantia, não é? Então, olha, vou dar-te uma garantia. O Bernardo Silva não volta ao Benfica garantidamente. Isso posso dizer, então, não volta. O Bernardo Silva não volta, e quando digo não volta, nem em janeiro, nem em 2020, senão não vai acontecer. E pelo contrário, volta para as profissionais. Eu só lancei para cima da mesa. Até que trouxeste o Bernardo, eu posso dizer que não volta. Ainda há pouco tempo tive essa confirmação de ontem para hoje, mas eu não quero meter-me no assunto em relação à questão. Agora, posso garantir que não volta. Para falarmos disso falarmos disso, aliás, a seguir ao intervalo, não saia desse lado, porque o Miguel tem aqui informações para revelar a seguir ao intervalo. Até já. Estamos de regresso. Rui Costa, numa ação de campanha em Viseu, vamos ouvir o presidente do Benfica e candidato à presidência. Não, como eu disse, boa noite antes de mais, mas como eu disse quando acabou o debate e as perguntas dos vossos colegas na altura, acho que ficou a ganhar o Benfica. Não é muito usual nos clubes haver este tipo de debates, onde se expõe as ideias, onde cada um diz o que tem a dizer e o que acha que deve dizer. Mas não é uma situação muito normal nos clubes e, portanto, eu acho que ficou a ganhar o Benfica. Acha que foi mais esclarecedor este debate comparado com o de antes do dia 25? Todos servem para alguma coisa. Quando se está a trocar ideias ou a apresentar as suas próprias ideias, todos servem para alguma coisa. Muitas vezes também depende daquilo que sai das perguntas, daquilo que estamos a responder. Mas esta campanha foi muito longa para toda a gente, muito longa para os sócios do Benfica, sobretudo. E para os 6 candidatos também foi, e para mim e para João Noronha Lopes, evidentemente, mais de 15 dias são campanhas longas e houve tempo e espaço para toda a gente, tempo vocês, deram tempo de antena a todos os candidatos, inclusive, para que toda a gente pudesse, ao longo do tempo, expor as suas ideias. E, portanto, eu acho que está a ser uma estrada muito longa, mas onde toda a gente teve a oportunidade de explicar. Foi hoje, em Coimbra, ouvi dizer a sua ambição de que o recorde possa ser ultrapassado. Sim. Eu acho que neste momento é a ambição já de muitos benfiquistas, o orgulho que tivemos de uma eleição, neste caso da primeira volta, com um número estrondoso, não foi bater o recorde, como eu disse no domingo, após as votações, foi atropelado todos os recordes mundiais em termos de clube e agora temos aqui a segunda volta e seria uma oportunidade muito bonita para mostrarmos ainda mais do que aquilo que nós somos e portanto é isso que eu faço, é esse apelo que eu faço, que as pessoas façam mais este sacrifício nesta estrada longa que estamos aqui a dizer de uma campanha muito extensa, mas que entre esse orgulho no benfiquista e que toda a gente vá no sábado votar e que se consiga bater esse recorde. Rui, pergunto-lhe se está ainda mais confiante. Portanto, depois da primeira eleição, se sente uma confiança redobrada. Hoje também tem aqui cerca de 300 sócios do Benfica. Como é que tem visto esta mobilização? Acima de tudo, sinto-me honrado pelo voto de confiança que tive na primeira volta, sinto-me honrado pela participação dos sócios ao longo desta campanha onde eu estive, sinto-me com uma responsabilidade ainda mais acrescida, naturalmente, e à qual aceito e estou pronto para ela, mas sinto-me acima de tudo honrado por aquilo que tenho recebido dos benfiquistas, mais do que tudo é isso. Mas espera, sentes na terra, não é? Disse que ainda não está ganho. Não está nada ganho. Se nós partíssemos para a segunda volta, como é um jogo de futebol, como se costuma dizer, foi a primeira parte do jogo e agora vem a segunda, mas quando se vai em vantagem para o intervalo, parte-se com essa vantagem para a segunda parte, aqui não.
Aqui vamos partir ambos do zero e portanto, nada está resolvido. Eu espero que aquilo que se passou na primeira, espero que o número que tive na primeira volta consiga mantê-lo, desses eleitores, e ir buscar aquilo que me falta buscar para fazer os 50%. O Rui falava desta longa caminhada para não importunar mais, porque tem ali uma margem à sua espera. É importante que isto aconteça depressa também, para ficar resolvido, e pode voltar apenas e só para as coisas. Essa é a parte essencial e é isso que tem custado, no fundo, a toda a gente desta situação. É que enquanto se está numa campanha tão extensa, o dia-a-dia do clube não está tão presente. Eu disse sempre, e assim fiz, privilegiei sempre naturalmente o facto de ser presidente e depois ser candidato. Não abdiquei em nada de ser o presidente do clube e não vou fazer até o último dia, como é óbvio. Mas é importante que nos foquemos naquilo que é o dia-a-dia do clube, naquilo que é o que nós queremos para o clube e, portanto, que isto acabe realmente muito rápido para que os sócios possam também concentrar naquilo que é as suas equipas e, no fundo, todos nós estarmos preocupados com aquilo que é o que importa naquele momento, que é estar com as nossas equipes. Okay? Obrigado. A falar, a apelar mais uma vez ao voto, vamos agora também ouvir Rui Borges, treinador do Sporting, após a vitória em Alvalade, frente ao Alverca. Depois, aqui nestes próximos dias, qual será a gravidade desse entorce. Em relação ao jogo, criámos várias oportunidades. Acho que não sei se o resultado mais dilatado ou não, até pela capacidade também e compromisso do Alverca ao longo dos 90 minutos. Uma primeira parte onde fomos criando algumas situações de finalização, faltou-nos um pouco de inspiração nessa parte hoje. No jogo criámos ao longo dos 90 minutos, até penso que temos 26, 27 remates, não sei ao certo, mas é à volta disso. Por isso demonstra bem a nossa capacidade de continuarmos a estar no espaço ofensivo, de criar situações de finalização. Faltou-nos um pouco essa inspiração ao longo de todo o jogo. Até o momento depois do pote também chamou a inspiração toda a ele e acaba por fazer o 2-0. Por isso, um jogo onde fomos bastante competentes. O Alverca não nos criou problemas, conseguimos anular e estes jogos são perigosos nesse sentido, as transições, um avançado que dá algum trabalho. O Diomando e o Inácio fizeram um jogo muito ligados de início ao fim do jogo, que era importante. Às vezes um pequeno momento de desconcentração poderia o Alverca criar-nos algum problema, mas não, fomos muito competentes nesse sentido. Faltou-nos na primeira parte se calhar um bocadinho mais de rasgos, mais diagonais, mesmo que curtas, em pouco espaço, para provocar a profundidade, para arranjarmos espaços para segundas linhas, para segundos homens. Mesmo assim fomos criando boas reações, lá está, faltou-nos um bocado mais de inspiração. A segunda parte exatamente igual, entramos bem, queríamos entrar bem, tentar conseguir fazer logo o golo nos primeiros 10 minutos, não conseguimos. Acabamos por fazer golo anulado depois no esquema de bola parada, é algo que também nestes jogos pode desbloquear e acabou por desbloquear. Com as mexidas tentámos também trazer mais um homem na área, porque íamos ter mais homens de corredor. O Alverca passou o jogo todo a defender com linha de 5 em cima da sua área, às vezes linha de 6, difícil. A equipa não desistiu, foi criando, lá está, com as alterações tentar puxar o pote para trás, precisamente por causa disso, por ter tomado a decisão diferente do Simões, que apesar de tudo estava a fazer até um belíssimo jogo também, mas tem tomado decisões diferentes, jogadores diferentes, e era um bocadinho isso, juntar o Fotis, e acabou por dar certo também nesse sentido. Por isso, um jogo onde fomos de início ao fim, mandámos no jogo e não deixámos o Alverca sequer criar qualquer situação de perigo que eu me lembro. Borges a dizer que o Sporting mandou no jogo do início ao fim, também a ser questionado sobre a situação de Ivan Fresneda, que saiu lesionado em lágrimas, teve de fazer essa substituição forçada a Rui Borges, mas a dizer que ainda não tem todos os dados na sua posse sobre também essa lesão de Ivan Fresneda, que teve de ser substituído, saiu em lágrimas os jogadores do Sporting para a entrada de Vaianidis. Só posso trazer 20 e o Ricardo, o Mangas, tinha feito um belíssimo jogo também na terça-feira. Foi só apenas de opção. Temos toda a gente bem, hoje caiu o Ivan, vamos ver e esperar que não seja nada de muito grave. Foi só opção. Em relação ao Pedro, eu já disse isso já nas outras conferências, que há dias diziam que o Pote estava
não estava no seu melhor, eu respondi que pode estar no seu melhor. Tem mais números e menos jogos que o ano passado. Eu dizia isso, penso que a semana passada, por isso. Às vezes nós é que tentamos criar histórias onde elas não existem. Por isso, para mim o Pote está no melhor momento de forma dele, e os números dizem isso. Às vezes falha um passo, às vezes faz parte. Isso, meus amigos, isso faz parte, por isso. E digo mesmo do Trincão. Acho que o Trincão está na melhor fase da carreira dele, muito honestamente, por isso. A mim não me surpreende, a dificuldade é conseguir manter o desafio, não é a dificuldade, o maior desafio para eles, e são os jogadores, o Pedro em especial é alguém que já está aqui há muitos anos, já ganhou tudo, poderia, lá está, também já disse isso, entrar numa monotonia, num facilitismo, às vezes indireto, porque o comodismo às vezes existe de forma indireta, e ele não se acomoda, quer mais, quer sempre mais, quer ganhar, é ranhoso quando as coisas não saem bem, quer que a equipa esteja sempre no seu melhor, ele no seu melhor, é chato com ele próprio, por isso diz bem aquilo que é o caráter dele e a vontade dele continuar a vencer e a fazer a diferença. Também aqui a deixar muitos elogios a Pedro Gonçalves, ele que marcou o segundo golo do Sporting. Foi um grande golo de Pedro Gonçalves, e Rui Borges também aqui a tecer muitos elogios ao jogador do Sporting, assim como também a Francisco Trincão, a dizer que são dois jogadores que estão na melhor fase da carreira, mas que é natural que às vezes as coisas não corram bem, e também a destacar esse facto o técnico do Sporting após esta vitória em Alvalade diante do Alverca por 2-0. O primeiro golo foi apontado por Ioannidis e depois um grande golo de Pedro Gonçalves a fechar então este resultado na 10ª jornada do campeonato. Tentamos mexer com o jogo também. O Jani caiu ali no início da segunda parte, caiu um bocadinho o rendimento dele, também estava a ter ali dificuldades no 1 para 1, mas na primeira parte tinha feito estava com um bom rendimento. Foi mais opções até de tentar mexer com o jogo, os jogadores de características diferentes. O Jani se calhar dá-nos mais a tal verticalidade, o Kenda se calhar já nos poderia dar mais bolas da área, bolas fechadas que nós com duas referências. São tudo algo estratégico que a gente às vezes pensa que pode resultar, e tenta mudar com os jogadores com características diferentes, por isso foi mais de forma estratégica do que propriamente por falta de rendimento. A equipa estava com rendimento, aqui ou ali poderíamos ter tido um bocadinho mais de energia em alguns momentos do jogo. Na primeira parte houve ali momentos, deixámos o jogo entrar em jogo morno, que era o que o Alverca queria, mas mesmo assim fomos criando e não deixámos o Alverca chegar perto da nossa baliza, mas nós sabíamos que ia ser um jogo diferente e difícil. Mesmo para mim, enquanto treinador, apesar de ser jogadores diferentes, a própria equipa defrontar o mesmo adversário em 3 dias, depois de um primeiro jogo onde ganhámos 5-1, é difícil para mim mexer por mais que eu diga, e já tentei mexer nessa parte, tenho que dar à perna, dar esse alerta, é difícil mexer com a parte mental do atleta, não é? E nós tentámos ao máximo mexer com isso. Da outra parte ia estar super motivada porque queriam dar outra imagem, levaram uma derrota de 5-1, não queriam fazer o mesmo, e agarraram-se, comprometeram-se, bloco baixo, 5, 6, a defender dentro da área a primeira linha defensiva, difícil, por isso é um conjunto de fatores que às vezes, por mais que a gente queira, e eu vou sempre defender o jogador nesse sentido, e lá está, faltou-nos um bocadinho mais de inspiração só na primeira parte, mas de resto eu isso não vou apontar nunca ao atleta, desde que haja atitude, e eles tiveram atitude, tanto é que o Alverca não nos criou nada, se não tivéssemos íamos deixar eles criar, não deixámos, por isso dentro daquilo que foi falta de inspiração fomos mesmo assim criando algumas situações de golo, e super tranquilo com aquilo que foi o valor da equipa ou a capacidade da equipa ao longo do jogo, porque apesar de tudo fizemos 20 e tal remates à baliza, continuamos no processo ofensivo normal que temos tido, um caudal ofensivo bastante grande, faltou-nos se calhar um bocadinho mais de inspiração do que de outros jogos, mas faz parte. O essencial das declarações de Rui Borges após esta vitória do Sporting em Alvalade por 2-0 diante do Alverca. Seguimos então nesta Liga de Ouro e a conferência de José Mourinho ficou marcada por um momento caricato, aliás, em jeito de brincadeira. O técnico do Benfica diz estar preocupado com o jornalista da CMTV, Pedro Neves de Sousa. Vamos perceber porquê.
Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Já disse que não vai comentar se fica no Benfica se Mário Branco sair. Mário Branco está aqui. Pedia-lhe se pode comparar Mário Branco e Pedro Ferreira e depois também Bernardo Silva é o jogador mais desejado pelos sócios do Benfica. Eu pergunto ao sócio José Mourinho se também é o jogador mais desejado por si. Primeira coisa, eu estou preocupado contigo. Porque não sei se és tu que não queres férias ou se são os patrões que não te dão férias porque tu estás em todo lado a toda a hora. Dormes pouco, saíste ontem tarde do trabalho, agora já estás aqui. Ou pagam-te muito, ou então és uma máquina de trabalho. Não, ontem pude fazer zapping às 4, que era igual em todo lado, mas a tua voz é por demais reconhecida e mesmo sem ver a tua cara sabia que estavas lá. Brincadeira à parte, a tua pergunta, peço desculpa por às vezes tratar por tu, só que já nos conhecemos há tanto tempo. A pergunta vai mais ou menos na mesma direção do que os teus colegas. Eu não quero falar do diretor Mário Branco, não quero falar do Pedro, não quero falar do Bernardo. Acho que não devo entrar por aí. Tenho-me aguentado tão bem, tenho-me defendido tão bem das vossas, entre aspas, provocações, que agora que isto está a chegar ao final, vou-me aguentar até ao final, vou-me focar no Vitória de Guimarães, vou-me focar no Bayer Leverkusen, vou-me focar no Casa Pia e depois na segunda-feira seguinte cá estaremos. Obrigado, obrigado, bom trabalho. José Mourinho. Sócio. Gostava de ter Estou lá a votar. Bernardo Silva. Sócio. Sim. O sócio gostava de ganhar o 39 e o 40, até porque eu gostava de ganhar o 9 e o 10. E se o 40 vier ao mesmo tempo que o 10º, era perfeito. Obrigado. Malheiro, José Mourinho aqui a brincar com o nosso Pedro Neves de Sousa, mas a minha pergunta vai também, naturalmente, no seguimento desta resposta de José Mourinho. Tu achas que Mourinho, também pela experiência que tem esta capacidade para aligerar as coisas, mesmo no clima que se vive agora no Benfica, por causa das eleições e também porque os resultados desportivos não estão assim... Meus senhores, assim vocês deixam um bocadinho, estão aí a cochichar os dois, mas achas que de facto José Mourinho tem esta capacidade para aligerar as coisas? O José Mourinho, no plano da comunicação, tem esta, tem outras, tem todas. O que eu disse há instantes, já não me recordo qual era a questão aqui em apreço, enfim, de alguma maneira responde à tua questão. O José Mourinho é fantástico, é genial a comunicar. E repare-se que foi mesmo uma brincadeira com o nosso companheiro Pedro Neves de Sousa, mas nem o Pedro levou a mal, nem ninguém levou a mal, porque ele sabe brincar também. Quer dizer, é que não só sabe falar a sério, fala a sério e bem, como também sabe brincar, e sem que alguém leve a mal. E quando é para dar porrada, sabe como ninguém. É só virar para o outro lado, porque ele agora está bondoso. Calma. Se aquilo voltar para o outro lado, o chicote está lá. Okay? Se voltar. Agora, repara, eu percebo a tua pergunta. Quer dizer, do ponto de vista eleitoral, já aqui disse. No contexto eleitoral, José Mourinho, um exemplo a seguir. Ponto. Não vale a pena. Quanto àquilo que tu dizes nos resultados esportivos, bom. É bom não esquecer que o Benfica teve 3 compromissos fora de portas e todos eles encerrando um enormíssimo grau de dificuldade, que foi a deslocação ao Chelsea, que foi a deslocação ao Dragão, para o Porto, para consumo doméstico, um Porto 100% vitorioso até essa altura, e depois a deslocação a Newcastle. Portanto, é bom que tenhamos noção que eram 3 jogos de enormíssima dificuldade. Nos posteriores tem ganho, as exibições não têm, mas o próprio José Mourinho
O próprio José Mourinho tem sido o primeiro a dizer não estou contente, nem pouco mais ou menos. Não gostei. Até repare-se, o Luque Bacchio foi considerado, também não sei quem vota, mas não sei se são os jornalistas, não sei quem vota. Foi considerado o melhor jogador em campo e repare-se, o José Mourinho não teve nenhum problema a dizer se fosse eu a votar, eu votava nele. Porquê é que ele diz isto? Porque vai dizer também ao jogador e vai explicar ao jogador porque é que não era ele e porque é que ele não correspondeu. O José Mourinho é assim, é por isso que eu me sinto feliz ao ver o José Mourinho no comando técnico do Benfica. Agora, evidentemente que o Benfica ainda não atingiu, digamos, o registro exibicional que todos nós, sócios do Benfica, e somos muitos, como ainda há pouco se percebeu, há dias se percebeu, somos muitos mesmo, digamos, o registro exibicional que pretendemos e que só pode corresponder a vitórias, evidentemente, ainda não o atingimos. Não sei quando, eu chamo apenas a atenção que José Mourinho, desde que assumiu o comando técnico do Benfica, ainda não teve aquilo que eu chamo uma semana limpa. O que é que eu entendo por uma semana limpa? É quando se joga ao domingo e depois no outro domingo, ou se quisermos um sábado e depois no outro sábado. Enfim, 7 dias ou 6 dias de intervalo. Não teve. Joga de 3 em 3 dias. E quem tem experiência de futebol sabe o que é que significa jogar de 3 em 3 dias. E, portanto, vai ter a primeira semana limpa, penso eu, é a 1ª de dezembro, não tenho a certeza, posso estar aqui a dizer uma estupidez, mas creio que vai ter uma semana. Portanto, até ao final do ano, acho que vai ter uma semana, excetuando eventualmente o Natal, mas o Natal é um momento especial até de folga para o grupo de trabalho, ou de 2 ou 3 ou dias de folga, ou coisa que ele vai. E, portanto, a competição estará parada, suponho eu. Por isso, é importante também levarmos isto em linha de consideração. Mas repito, o que me agrada é que não é o sócio comum, não é o sócio mais mediático ou o sócio mais anónimo a dizê-lo, é o próprio José Mourinho quem o diz. E não tem quaisquer pruridos em reconhecê-lo. E eu fico muito satisfeito por isso. E por isso também é que digo que o Benfica vai melhorar. E substancialmente. O Carlos está aí a sorrir, porquê? Já estou a sorrir porque acho fantástico que primeiro vivemos na era da comunicação e acho fantástico que hajam treinadores, hajam líderes, e o futebol não era muito pródigo nisso, era mais as outras modalidades, que expressem por palavras o seu métier, que falem com à vontade sobre as coisas do futebol, que tenham uma relação muito pedagógica com os jornalistas. Eu acho isto fantástico e, sinceramente, acho que faz parte da nova indústria do futebol e encaro isso com muita naturalidade e gosto muito. Não perco uma oportunidade de ouvir o José Mourinho. Agora, e sabendo que os treinadores têm uma relação com as equipas e com os seus jogadores, normalmente como os pais têm com os filhos, ou seja, os pais sentem-se no direito de criticar os filhos, chamar a atenção aos filhos, mas gostam um pouco que o vizinho, ou seja, os comentadores, critiquem as equipas, porque gostam um pouco que os jornalistas critiquem as equipas. Isto é muito o que se passa no futebol. Eu acho que as intervenções públicas do Mourinho têm diminuído um bocado as dores dos benfiquistas. A equipa não está a jogar ao nível daquilo que o José Mourinho tem mostrado na sala de imprensa. E isso tem dado um certo conforto aos benfiquistas. E quero dizer uma outra coisa. É bom que a equipa passe a jogar ao nível das intervenções públicas de José Mourinho, porque vêm aí jogos difíceis, nomeadamente no próximo domingo em Guimarães, em que o Benfica, se quiser passar em Guimarães, vai ter que fazer a melhor exibição da época. Vai ter que jogar muito mais do que jogou no Dragão. Miguel, tu há pouco estavas a dizer que, apesar deste lado a brincalhão de José Mourinho, o chicote está ali à mão. Tá, porque é assim, vamos lá ver. Se a equipa jogar metade do que ele joga dentro da sala de imprensa, o Benfica é campeão nacional. Ok? Portanto, a equipa só precisa jogar metade daquilo que é a performance do José Mourinho dentro da sala de imprensa. E desde a criação, o que é que ele fez hoje? Criação de um Fediver para nos pôr aqui a comentar uma coisa que não tem importância nenhuma, que é o facto do Pedro Neves estar em 2 sítios ao mesmo tempo e ele lá só a conversa. Mas estou a aprender. Isto é só o facto, então, ao criar. E depois, esta é que é a questão. Da mesma maneira que ele hoje é simpático, rapidamente, mas é no estalar. Pode ser da passada pergunta do primeiro para o segundo. Assim que ele entrar, o timbre ou o tom de voz ou a pergunta, entrar e aquilo fazer algum tipo de agressão, ele vai responder. Já o fez.
Mas mais. E porquê? E porque vai haver aqui 2 períodos, e que não é assim tanto tempo. Porque as pessoas agora estão entretidas com os benfiquistas, particularmente, e nós todos, estamos entretidos com as eleições do Benfica. E então, isso ocupa muito espaço mediático. Se não tivesse eleições do Benfica, se calhar nós estamos a falar mais dos números de performance do Benfica. E se calhar a sala de imprensa hoje não tinha sido tão boazinha. Já podia ser mais. Amanhã este fim de semana vai a Guimarães, para a semana tem o Bayer Leverkusen, depois tem 2 jogos relativamente mais fáceis que Casa Pia em casa e Atlético para a Taça Portugal fora, e depois a partir de 25 de novembro tem Ajax fora, Nacional fora, Sporting em casa, Nápoles em casa. E já não há eleições. E isto é tudo até ao início de dezembro. E nesse momento, não havendo outra distração, vai haver a necessidade, se calhar, de ele entregar mais dentro do campo, quando digo ele, o Benfica, e para não ter necessidade de vermos o outro Mourinho, porque ele rapidamente vai saltar-lhe a mola se eventualmente as coisas não acontecerem da forma que ele entende. Fernando, concordas? O fim do processo eleitoral pode também ser aqui um ponto de viragem? Depende dos resultados. Os resultados têm muito a ver com o estado de espírito, seja de jogadores, seja de treinadores. Isso aí é evidente. Zé Mourinho, neste aspecto da comunicação, tem mostrado ao longo da sua carreira que é excelente. Não vou estar aqui a puxar o saco ao Zé Mourinho lember botas, porque não tenho muito jeito para isso. Mas nesse aspecto ele é excelente. Sempre foi excelente, gosto muito do Zé, mas não sou muito de lembre-botas. Manuel, mas relativamente àquilo que diz o Fernando, que em termos comunicacionais José Mourinho é excelente, não há dúvidas sobre isso? Para si? Sim. Isso tem um master e imensas pós-graduações em muitos lados, portanto isso não é que é importante. Podia dar aulas, José Podia Mourinho. dar aulas, pode com certeza, até a jornalistas, na minha opinião. E não só. Agora... A candidatos a presidente. A candidatos a presidentes do Benfica, isso seguramente. Mas eu tenho sempre este defeito, que sou do antigamente. A comunicação é muito bonita, é muito importante, mas quanto é a bola dentro da baliza? Quanto é os resultados? Quanto é treinar bem? É que a equipa consiga fazer aquilo que os adeptos, e os adeptos do Benfica são muito exigentes, nunca aceitam menos que a vitória, e isso é que é importante. Mas quando diz que isso é que é o mais importante, acha que se as coisas não começarem a fluir com alguma naturalidade também, a parte da comunicação para os adeptos vai deixar de interessar, digamos assim? Não, interessa depois as coisas que interessam, que é os pontos, os resultados. O José Mourinho também era muito bom a comunicar na Inglaterra, no Manchester United, no Fenerbahçe, na Roma, e acabou, e a coisa não correu bem. E a quem correu? A quem correu? Sim. Olha, a Roma está em primeiro lugar neste momento. Vamos ver em que lugar fica. Sabes já há quantos anos a Roma não é campeã? Sei, há muito tempo. Sabes há quanto tempo o Fenerbahçe, não é? Não é uma questão Sabes só o de ser Tottenham não é campeão há 65 anos? Não, estou-te a citar os clubes para onde o Mourinho passou. Olha lá, mas quando se contrata o Mourinho é exatamente para chegar lá. Não necessariamente. Pois não, basta um qualquer, não precisa do Mourinho. O que eu te estou a dizer, por exemplo, o Manchester United, o Mourinho é de longe o melhor treinador desde Alex Ferguson. O Mourinho respondeu muito bem. De longe. Tem que ganhar, obviamente tem que ganhar, mas foi para isso que ele foi contratado. Sim. Foi para isso que foi contratado nos outros clubes. Não estou a dizer que não, mas há clubes e clubes. Mas, quer dizer, não vejo mal nenhum nisto. É evidente, ser bom a comunicar não é um defeito, é uma... Não estou a dizer... Não. Depois falta o resto. É preciso que as coisas estejam... Voltamos já a seguir porque temos muito para discutir. Até já. Estamos de regresso. A João Noronha Lopes diz que esta temporada não exige o título nacional a José Mourinho porque o plantel não foi construído pelo treinador. Estou convicto que Mourinho vai ser campeão este ano pelo Benfica.
É esse o mínimo? Então o projeto não está assim tão mal. Agora, há uma coisa que eu não lhe disse como presidente. Não está assim tão mal. Eu não lhe disse como presidente. Eu não lhe disse como presidente. Portanto, estou convicto. E é isso que os benfiquistas querem, é que José Mourinho seja presidente do Benfica. Agora, é preciso também... José Mourinho é treinador, não presidente. É preciso também dizer que José Mourinho inicia esta época, mais uma vez, coxo, com um plantel que não foi escolhido por ele. E, portanto, obviamente que o grau de exigência para esta época, para José Mourinho, tem que ter isso em atenção. Mas eu, mais uma vez, aquilo que eu quero e os benfiquistas querem é que ele seja campeão e estou perfeitamente convicto, mais uma vez, comigo, enquanto presidente, que nós vamos ser campeões. Lopes, se não for campeão, José Mourinho sai do Benfica? Ou seja, o Benfica não quer renovar contrato com o Mourinho, é isso que está a dizer? Sim. Não acho que o Mourinho possa ser responsabilizado se não ganhar este campeonato então, com o plantel que não escolheu e que ficou. A nível desportivo, que o Mourinho tem de fazer, qual é que é o mínimo? Procurar ganhar todas as competições. Taça de Portugal, eu preciso que me diga, porque a resposta é bastante concreta. Mas isto é uma avaliação e o Rui concordará comigo. Isto é uma avaliação que obviamente vai ser feita ao longo da época. Aquilo que eu digo é que um treinador que entra como José Mourinho entrou, quando José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano. Estas declarações de João Noronha Lopes estavam aqui a dar que falar. E, Miguel, tu achas compreensível que um candidato à presidência do Benfica diga isto? Vocês sabem que eu gosto de ser brutalmente honesto. Eu já não tenho pachorra, eu não consegui ouvir o... Não era só as respostas, com todo o respeito, às vezes as próprias perguntas, mas esta... Eu agora estou a ouvir algumas das declarações, uma coisa foi apanhar na internet. Eu acho que alguém deve ter dito que Rui Costa despediu 2 treinadores em setembro. E eu, até ouvindo hoje o Humberto Coelho no Record na Hora, a dizer que foi uma época tão excelente e tão boa, a pergunta que haveria de ser feita a Humberto Coelho, nomeadamente vice da candidatura de Rui Costa, é porque é que despediram Lage. Mas uma coisa é dizer que não vai despedir o José Mourinho, outra coisa é dizer que não exige que seja campeão esta temporada, não é? Cada frase, há um ditado popular que é cada tiro, cada melro. E isto é igual, ok? O João Noronha Lopes nunca pode dizer uma coisa destas enquanto candidato. E tem um segundo erro pequeno ali, que é dizer ele e Rui Costa fazer a mesma coisa. Não pode, não. Ele é que vai ser porque ele é que vai ganhar. Portanto, se ele vai ganhar, o outro não está lá. Não interessa se chama-se A, se chama-se B. Por isso é que eu digo, isto é cada tiro, cada melro. Ontem não tive paciência para ver nada, porque as perguntas são as mesmas, aquilo está mais reciclado e mastigado. Eu não ouço nada de novo em relação às ideias, em relação àquilo que estás-me a pedir, que é para analisar se João Noronha Lopes deveria ter dito isto. Obviamente que não. Qualquer treinador do Benfica, nem que chegue em janeiro ou em fevereiro, tem que lhe ser exigido, dentro do limite do possível, e enquanto for matematicamente possível, ser campeão. Até por volta a dizer, era muito fácil a qualquer presidente chegar a José Mourinho e hipotecá-lo. Não esqueça lá os mind games, amigo. Se você disse, você foi contratado porque disse que este plantel é um espetáculo, porque este plantel tinha várias soluções, não me interessam os mind games, e me interessa-me aquilo que foi. Eu contratei por isto. Então devia-me ter dito antes de assinar, ok? Deveria ter feito essa reserva mental. Olha, atenção que o plantel não é tão bom assim. Aquilo que eu disse lá atrás não é... Não, ele disse. Ele já está a preparar um conjunto de coisas que... Tens um ano de carência. Resumindo e concluindo, depois não corre bem, ok. É preciso, há uma coisa que é importante, é preciso estabilidade. É preciso que o treinador tenha tempo para construir as suas ideias e construir o plantel. Mas vai ter que lhe ser exigido até ser matematicamente possível. À última competição tem que entrar para ganhar. Não pode dizer... isto que disse. E não pode dizer outra coisa, tanta coisa. Não pode dizer 3 ou 4 coisas que eu vi agora ali. Manuel, acha que era isto que está a dizer o Miguel que devia ter dito João Noronha Lopes? Eu acho que... Queres fazer candidato? Eu não quero. Não, acho que o problema deste debate para Noronha Lopes é que não tem notícia. Não é? E, portanto, essa é a pior notícia para Noronha Lopes, que supostamente devia ter marcado o debate com 3 ou 4 coisas importantes e não conseguiu, manifestamente não conseguiu. E, portanto, a partir daí, não sei se vai tirar algum coelho da cartola, mas uma semana parece-me pouco para inverter aquilo que parece uma tendência... Manuel, só para te ajudar a questão.
Hoje, assim que se vê aquela intervenção que nós vemos do Rui Costa, vocês viram o ar de felicidade, vocês viram o ar de alívio, vocês viram o ar de tranquilidade. É de quem já sabe aquilo. Se houvesse alguma dúvida, até porque estamos aqui a conversar, a intervenção de Bagão Félix na segunda-feira é fenomenal. Sim. A intervenção de Bagão Félix na segunda-feira é fenomenal. E essa sim eu aprendi, essa sim eu ouvi. E ontem havia um último, até que na quarta-feira escrevi que era a última oportunidade, é a última oportunidade que Noronha tinha. A partir do mal acabou, mal o intervalo chegou, o Rui Costa já sabe, vai ser presidente. Ele pode começar a fazer tudo e a tratar tudo que é presidente. Ponto final. Sim, parece basicamente isso. Parece-me que Noronha Lopes perdeu outra vez uma boa oportunidade, não estava claramente preparado para isto e, portanto, segundo a candidatura de Noronha Lopes, penso que vai ter o mesmo resultado da primeira. Carlos, concorda? Ocorreu-me logo que ouvi Noronha Lopes dizer o que disse, eu pensei o seguinte: o sócio José Mourinho jamais votaria num candidato à presidência do Benfica que não exigisse ao treinador José Mourinho ser campeão. Portanto, sim, como o Groucho Marx nunca iria para uma associação que o aceitasse como sócio. Claro, exatamente. E, portanto, acho que ter José Mourinho, estar no Sport Lisboa e Benfica, implica sempre um grau de exigência muito alto. E os plantéis não são nem do treinador nem do presidente. Os plantéis são do clube. Tem que ter a qualidade das ambições do clube. O Benfica é um clube de títulos, logo o plantel tem que ter qualidade para lutar por títulos. Portanto, é óbvio que cada plantel tem sempre um toque mais específico, dependendo do treinador, mas tem que ter qualidade suficiente, porque o futebol hoje não tem nenhuma tática, não tem só um modelo de jogo. Hoje, cada jogo a este nível tem todas as táticas, todos os modelos de jogo, porque o futebol tornou-se uma coisa muito complexa. Hoje o jogo é uma coisa muito complexa, muito total. E, portanto, acho, e mais uma vez digo, quer o Nuno Gomes, quer o Vítor Paneira, que são pessoas que têm um trajeto no futebol fantástico, deviam explicar ao candidato Noronha Lopes como é que está o futebol atual. João, os sócios estiveram naturalmente atentos a este debate porque foi inédito. Achas que, com esta declaração em específico, João Noronha Lopes pode ter perdido muitos votos? Eu não sei se perdeu, mas ganhar não ganhou, com certeza. Quer dizer, há uma comunicação muito deficiente da parte de João Noronha Lopes e que ontem foi bem patente no debate. Por exemplo, nesta matéria, exige de José Mourinho, não é um problema de ser eu. O Benfica exige. Claro, obviamente. E não exige só o campeonato, exige a Taça de Portugal, exige a Taça da Liga. Já a nível europeu, se conseguimos ou não, agora a exigência é essa. E no mínimo tem que igualar o que fez ano passado, quer ser apurado. E no contexto, deixa-me agora concluir, por favor, e no contexto europeu, admito que os oitavos de final é o objetivo mínimo, mas não descurando a possibilidade de ir mais longe. É esta a resposta, não pode ser outra. E não foi esta a resposta que foi dada. Repare-se, é que a questão é um bocado esta. Por exemplo, o Carlos fala no à vontade, no sorriso nos lábios de Rui Costa há instantes na entrevista que vimos em direto. Em Viseu, sim. Ora, houve alguma matéria substantiva naquilo que o Rui Costa disse? Não houve. Nada. Mas houve aquilo que os benfiquistas gostam de ouvir e se sentem identificados. A honra que eu tive disto, batemos o recorde mundial, podemos superá-lo, ir aos 100 mil. O que é que ouviríamos se fosse João Noronha Lopes? Tenho a melhor equipa, é o melhor gestor daqui, é o melhor profissional dali, o segundo é o melhor de... Quer dizer, as pessoas, mas é muito este o discurso e não resulta. Não resultou, é a minha opinião e, ao que julgo saber, e contacto diariamente com muitos, então hoje contactei com dezenas. Com muitos benfiquistas. Com dezenas. Sim. E todos são dessa opinião. Fernando, em poucos segundos, tu concordas no geral? Com o quê, desculpa? Com o que foi dito aqui, que João Noronha Lopes não esteve nada bem nisto que disse? Nada, porque o Benfica neste momento está a 4 pontos, vamos para a 10ª jornada, está a 4 pontos do primeiro classificado, está na Taça de Portugal, está na Liga dos Campeões e pode ser apurado da Taça da Liga e pode ser apurado para a Liga dos Campeões. Tudo isso é muito possível, é difícil a Liga dos Campeões. 3 derrotas, sim,
mas ainda é possível, portanto está tudo em aberto. Um candidato à presidência do Benfica não pode dizer maneira nenhuma que não exige ou não vai responsabilizar um treinador pela não conquista do campeonato. Quando se contrata, salvo erro, foi o Miguel que disse isso também, quando se contrata um treinador desta dimensão é para quê? É para ficar em terceiro lugar. Acho que não é, para ser campeão. José Mourinho garante que não pediu reforços a Rui Costa. O treinador do Benfica diz mesmo que as suas palavras foram deturpadas. Eu acho que já falei o suficiente sobre o mercado. Acho que as minhas palavras têm sido um bocadinho deturpadas, porque eu nunca disse quero, eu nunca disse exijo. Pelo contrário, eu disse sempre que o meu trabalho é trabalhar e melhorar os jogadores que tenho. Depois, em janeiro, se houver a possibilidade de um ou outro jogador para melhorar o plantel, mas eu fiz sempre muito, não é evasivo, eu diria mesmo muito objetivo relativamente a isso. Eu não pedi jogadores ao presidente, não tenho uma lista de jogadores, nada que pudesse provocar algum tipo de discussão entre os candidatos sobre aquilo que o treinador pede ou sobre aquilo que o treinador poderá pedir. Eu nem no dia 1 de janeiro vou mudar a minha abordagem a este tema. Eu estou aqui para melhorar os meus jogadores e depois logo se vê. Mas, João, precisa ou não o Benfica de reforços em janeiro? É provável, muito provável que sim, o que, aliás, é válido para o Benfica, como é válido para qualquer equipa, sobretudo, enfim, com ambições competitivas. E o Benfica tem-nas. Repare-se, se eu disser que em janeiro poderão chegar ao Benfica 3 jogadores, por exemplo, ainda ficaria aquém do ano anterior. Eu recordo que em janeiro, portanto, deste ano civil, mas da época passada, em janeiro, vieram para o Benfica Dal, Belotti, Manu e Bruma. 4 jogadores. Portanto, não é nada de transcendente. Agora, parece-me visível que há uma ou duas lacunas na equipa do Benfica, sendo que uma é mais acentuada, que é um ala canhoto, ou que joga preferencialmente na esquerda ofensiva. É verdade que o Sheldrup é uma possibilidade, é verdade que o Prestiani tem sido aguerrido, tem mexido com os jogos quando entra, não há dúvida, e regressou recentemente do Mundial, onde esteve ao serviço da seleção jovem da Argentina. Mas, por exemplo, esse parece-me ser uma evidência, desde logo com a saída no final do mercado do Aktürkoğlu, não é? Que foi importante até para o apuramento do Benfica para a Champions. Portanto, admito perfeitamente que sim. Agora, mais uma vez, Mourinho tem um excelente discurso. A minha preocupação é otimizar o rendimento de quem cá está. É isso que me preocupa. Agora, é óbvio que ninguém ataca o mercado em janeiro no dia 31 de dezembro. E, portanto, certamente há conversas. Se as coisas ficarem na mesma, e penso que ficarão, será com quem lá está nesta altura, senão teria que ser com novos responsáveis. Mas, é como digo, o mercado não se ataca no último dia do ano, civil. Também por isto que diz o João Carlos, admite que este discurso de José Mourinho seja para fora, mas que possam existir de facto essas conversas entre treinador e presidente? Ponto 1. Este discurso de José Mourinho é para comer para o balneário. É para dizer aos jogadores, eu acredito em vocês, claro, vocês vão melhorar e temos muitos jogos para fazer até dezembro. Mas não é hipócrita, é o que ele pensa. E, portanto, foi pedagogo, psicólogo e, portanto, conhece bem a psicodinâmica dos balneários e, portanto, passou uma mensagem de confiança ao balneário. Ponto 1. Ponto 2. É para isso que servem as boas relações com os diretores desportivos. Para partilha diária de opiniões, de ideias e, portanto, o diretor desportivo cabe ouvir o treinador, perceber o treinador e ir junto do scouting e dos seus contactos, ir criando opções para apresentar ao treinador.
Na altura certa, o Presidente, ainda por cima estamos num processo eleitoral e, portanto, há aqui que saber gerir estes momentos, o Presidente será confrontado com aquilo que o treinador pensa que será o mercado de janeiro, que é o mercado de reajuste dos plantéis de acordo com os objetivos. Mas, Miguel... Na dinâmica dos balneários também entra o ter dito que só tinha miúdos no banco. Quer dizer, é que a gente não pode ter o sol na areia e a chuva no naval. Ele disse as duas coisas. Mas, Miguel... Já tive a fazer aqui o meu trabalho de pesquisa. Então diz lá. Vamos lá, no dia 24 de outubro, e para que nós não distorcemos as palavras de Mourinho, expressamente, em ONU, ele diz, entre muitas coisas, a várias perguntas, todos achamos que nos falta qualquer coisa, muitas vezes basta um jogador de um determinado perfil para melhorar a dinâmica de uma equipa. Acho, primeira pessoa do singular, ele acha, que em janeiro, imagino que seja 2026, o Benfica terá seguramente, portanto tem o seguramente, portanto não é talvez, tem seguramente um ou dois jogadores que possam ajudar a equipa. Portanto, ele diz claramente. E isso faz sentido. Eu sei que passou muito despercebida uma entrevista, porque era extensa, de Bruno Lage, mas Bruno Lage, e vou dizer isto porque é público, ele disse na entrevista que deu a um jornal da concorrência, que, nomeadamente, fez 3 coisas. Que, do que lá deixou, eram precisas 3 janelas de mercado, janeiro de 2025, verão de 2025 e janeiro de 2026, para corrigir um conjunto de desequilíbrios que havia para o plantel. Nomeadamente, disse que expressa claramente que a saída do Aktürkoğlu foi apanhada de surpresa e que preferiram não avançar para nada naquele momento e que em janeiro de 2026 seria algo que seria para corrigir. Portanto, isto é, um destro que joga pela esquerda. Disse também, e esse é público, está nessa entrevista, que dependerá daquilo que se pretende, quer da evolução física de Otamendi, quer da sua própria vontade, e a evolução de um jogador, que agora me esqueço o nome, que está na equipa B, um central que joga pela esquerda, Gonçalo, exatamente esse agora vou dizer, e dependendo da evolução do Gonçalo, dependendo daquilo que o Otamendi vai fazer, isso é algo que está perfeitamente identificado. Eu estou a repetir isto porque isto é público. Portanto, a questão dos 2 jogadores que o João está a dizer, isso está no relatório, isso está a ser trabalhado, ou estava a ser trabalhado, e Mourinho diz no dia 24 de outubro... disse 2, disse 3. Esses 2 garantidamente, porque eu estou a dizer, repetir o que ele disse publicamente. Um destro que joga pela esquerda para substituir a Actur e um central para eventualmente começar a prevenir e a pensar naquilo que será a questão da saída ou da reforma ou do que for do Otamendi, dependendo da evolução do Gonçalo. Só para dizer que neste caso em particular nós não distorcemos. O que acontece é que o José Mourinho nem sempre acerta e começou a dar tiros ao lado e começou a apertar demasiado o balneário e alguém deve ter dito é capaz de não ser boa ideia e ele hoje corrigiu o passo. Manuel, muito rapidamente, concorda? Mas estamos em período eleitoral. Concordo completamente. Acho que, quer dizer, não se pode dizer uma coisa num dia e outra no outro. 24 de outubro. As pessoas têm memória ao fim de tão poucos dias, como é evidente. Fernando, muito rápido. Não, acho que ele pode, com certeza, que todas as equipas, quando têm necessidade, aproveitam bons negócios no mercado de inverno. Mas há aqui uma coisa que eu concordo com o Miguel. O Mourinho já disse 2 ou 3 situações, ele não tem que pedir, não vai dizer que pediu. Eu recordo que ele disse, quando diz falta profundidade ao plantel, é porque era um jogador para aquela posição. E salvo o erro no jogo com o Newcastle, disse que olhou para o lado direito e para o lado esquerdo, não é? E não viu ninguém ali que pudesse mexer com o jogo, salvo o erro. E basta não é preciso ser muito inteligente, e eu não tenho a mania que sou mais do que os outros, para perceber que ele quer jogadores e que está à procura de jogadores. Ele também só disse que não pediu. Vamos então avançar, porque voltamos também àquilo que foi o debate entre João Noronha Lopes e Rui Costa, porque Noronha Lopes acusa Rui Costa de não reconhecer o trabalho de Luís Filipe Vieira no Benfica. O candidato lembrou que Vieira nem sequer foi convidado para o 20º aniversário do Estádio da Luz. Noronha Lopes, há pessoas que são sonsas nesta campanha, apelam a que a campanha seja limpa, mas depois alguém está a fazer o trabalho sujo por elas. São palavras suas. Está aqui frente a frente com Rui Costa. Estas palavras eram ou não dirigidas a Rui Costa? Ouça, eu quero aqui estar a discutir as ideias e os projetos e deixe-me só dizer aqui uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, enfim, como sabem... Mas a minha pergunta não foi sobre o Luís Filipe Vieira. Temos aqui o tempo contado, como sabe, e a minha resposta permite a minha pergunta permite uma resposta bastante curta, não é? Sim ou não? Não. E a resposta é, olhem para aquilo que foi esta campanha, olhem para aquilo que foram os ataques pessoais e tirem as vossas conclusões. Estava a referir-se a Rui Costa? Não vou fazer mais comentários sobre isso.
faça uma análise desta campanha, uma análise objetiva. Agora deixe-me só dizer uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, como sabem, enfim, não apoiei Luís Filipe Vieira, não trabalhei com ele, mas há uma coisa que os benfiquistas têm que ter, é o reconhecimento devido a quem fez alguma coisa. E, por exemplo, eu não consigo perceber que Luís Filipe Vieira não tenha sido convidado para o 20º aniversário do Estado. Não consigo perceber. Porque se alguém contribuiu para este Estado, foram 3 pessoas. Foi Manel Vilarinho, Luís Filipe Vieira e Mário Dias, que era um grande amigo meu. E, portanto, faz-me confusão que isso não tenha acontecido. Agora, relativamente àquilo que o Rui Costa disse, eu estou de acordo. Rui Costa pegou no Benfica numa altura complicada e assumiu o Benfica numa altura complicada. Agora, faz-me alguma confusão também que esteja a desmerecer tudo aquilo que se passava antes. E Rui Costa acusou Noronha Lopes de se tentar colar a Luís Filipe Vieira. A certo momento do debate, Rui Costa diz que Vieira até parecia um herói para João Noronha Lopes. Deu o exemplo de Jorge Jesus e de Vieira. Hoje eu já percebi que hoje Vieira parecia até herói. Não, sabe virou herói hoje. Eu já percebi. Eu não tenho a dificuldade de falar de Vieira. O Rui evita falar de Luís Filipe Vieira. Ouvindo o que disse do passado e ouvindo aquilo que estou a ouvir hoje, já percebi que a estratégia mudou para aquele lado. Mas deixe-me só dizer. Acabou de dizer, dar o exemplo que Vieira manteve Jesus, perdeu tudo e no ano a seguir ganhou. Mas ao mesmo tempo diz que não há projeto futuro e que, na sua opinião, Roger Smith tinha que ser despedido logo ao final da segunda época, depois de ter ganho um campeonato e ter perdido outro. Portanto, pessoalmente, não lhe deu essa margem de continuidade. Portanto, está a fazer mais uma vez uma contradição. Quer dizer que se o seu treinador não ganhar um campeonato, para si também tem que sair. Temos que não está bem, mas deixa-me só dizer, o Rui está a pôr na minha boca uma coisa que eu não disse. Eu não disse. Sabe o que é? Acabou de dizer. Sabe o que é que revela a falta de planificação? É isto. O treinador, se face a maus resultados, continua. O João Noronha Lopes faz os elogios que faz a Luís Filipe Vieira, está a tentar de alguma forma puxar para si o eleitorado de Luís Filipe Vieira. É óbvio que sim. Aliás, as segundas voltas das eleições são exatamente para isso. Porquê é que se criaram as segundas voltas nas eleições? Primeiro, para dar mais legitimidade ao vencedor. Segundo, para evitar grandes fragmentações, pulverização com muitos candidatos. E depois dar mais uma hipótese dos associados ou os eleitores conhecerem melhor os candidatos, conhecerem melhor os programas e para os finalistas, portanto, neste caso, João Noronha Lopes e Rui Costa, conseguirem cativar os eleitores dos outros candidatos derrotados. Isso é o básico, foi por isso que se criaram as segundas voltas da democracia. E depois, acho que João Noronha Lopes tem completa razão numa coisa. Clube que não tenha memória e que honra as suas memórias é um clube a prazo. E um líder não tem que ter estados de alma. Um líder tem que fazer o que institucionalmente deve ser feito. Nos últimos 5 anos aconteceram várias cerimónias no Seixal, várias cerimónias do Estado da Luz, aniversário do Estado da Luz. Acho uma gafe lamentável que o pai e mãe desses 2 projetos não tenham estado presente. Portanto, João Noronha Lopes tem toda a razão, independentemente de estar a conquistar eleitores de candidatos derrotados, mas isso é o beabá das segundas voltas. João, tu também achas que é por aí? É porque na primeira volta não vimos a João Noronha Lopes com esta estratégia, digamos assim, para com o Luís Filipe Vieira. Até vimos precisamente o contrário, com troca de críticas entre os dois. Não muito pronunciadamente, mas sobretudo o alvo de João Noronha Lopes na primeira volta foi Rui Costa, não foi Luís Filipe Vieira. Agora, vamos ter claros. Isto é namoro ao eleitorado de Luís Filipe Vieira. E um namoro surreal. Surreal. Porque ser João Noronha Lopes, que até foi às urnas com Luís Filipe Vieira há 5 anos, que teve uma contenda aguerrida, que sempre foi um profundo crítico da gestão de Luís Filipe Vieira. Ele diz que nunca trabalhou com Luís Filipe Vieira, não é verdade. Eu estava lá na altura, ainda houve um período que trabalhou com Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira, não como presidente, mas como gestor do futebol profissional. E, portanto, há coisas que os benfiquistas entendem. Quer dizer, isto é o mais
elementar eleitoralismo. Quer dizer, não há aqui uma razão de benfiquismo, uma razão política, não há. Isto é puro eleitoralismo. Este namoro que eu considero surreal da candidatura de Noronha Lopes a Luís Filipe Vieira. Absolutamente surreal. Viste a entrevista do Humberto Coelho hoje no Record? Não. Pronto, percebe-se que não tenhas visto. Porque o Humberto Coelho fez hoje exatamente a mesma coisa. Pronto. Isto é para dizer, porque faz... Se calhar o Humberto faz algum sentido. Eu estou a dizer, Rui Costa não foi ele, mandou Humberto Coelho fazer exatamente... Faz parte da estratégia. Eu só que quero dizer é que não viste a entrevista do Humberto Coelho hoje no Record. Mas Rui Costa teve anos com Vieira. Eu só quero dizer... Anos. Eu tenho mais coisas para dizer, mas é só... Mas agora, há mais questões. não estava a concordar com o João, é isso? Não, porque isto é tudo absolutamente normal, natural. A imagem é o clube só. E atenção, nesta questão em particular, ele é coerente. Ele mesmo da primeira vez, ele não. Olha, queres dizer uma coisa? Falei hoje com vários apoiantes, João Noronha Lopes, estão profundamente indignados. Isto que a nossa disse, fala uma coisa, faltou na minha cabeça, dizer lá quem é que são. Eu só quero dizer é que a primeira vez que ele só fala da obra. Essas pessoas estão. Ele só fala da obra. E já na primeira volta, o problema não foi a obra. Eu acho que nunca ninguém pode dizer que Vieira teve algum problema ou não acrescentou valor na obra. Não havia Seixal sem Vieira, não havia estádio sem Vieira. Não poderia haver. Agora, não havia, naquele momento não havia. Não poderia haver. Sabes que não havia? Nem o Mário Dias sozinho. Eu conheci o Sr. Mário Dias. Eu estava lá, Miguel. Mas não havia, porque é preciso ter um... Estava lá, sim. Nem Vilarinho, não havia. O estádio, sim. E a inauguração, o lançamento da primeira pedra do Seixal também. E Seixal também. O Vilarinho já disse sem Vieira. Mas a questão, sabes porquê? Porque Vieira tem uma coisa que para o bem e para o mal, a dose de risco de empreendedor. Mas eu não estou a tirar mérito a Vieira, não é isso que está em causa. Então é só a única coisa que o Noronha falou. O Noronha não falou de transparência, o Noronha não falou de futebol, o Noronha não falou nada disso. Eu já o critiquei hoje aqui em entrevista. Só faltava isso. Então, mas pronto, vamos ser honestos intelectualmente. O homem só falou do estádio. Não. O homem só falou do Seixal também. Só falou do começar aquilo, estamos ali a ver. Depois, em relação à obra, da primeira volta, das poucas coisas em que há coerência, foi de que, em relação a esse ponto, e só a esse ponto, Noronha nunca se disse rigorosamente nada que não fosse um elogio em relação àquilo que Vieira aportou para o Benfica. Oh, por favor. Não é por favor. Não estou a fazer favor nenhum, estou a dar graça. São coisas que são. Mas esta parte tem razão, está a dizer. É só isso. Tu concordas com algum dos três que já falaram? Com o João, ou com o Miguel, ou com o Carlos? Não. O Luís Filipe Vieira foi quem teve toda esta capacidade para construir o que construiu no Benfica. Acho que, por muito que queiram, e isso é mais que evidente, de apagar tudo o que o homem fez, não é? Que acho que é uma estupidez, sinceramente, e de uma ingratidão tremenda, independentemente depois as outras coisas. E há muita gente a querer fazer isso e a querer apagar o que o Luís Filipe Vieira fez. Foi uma forma clara de tentar, puxar o saco, por assim dizer, aos apoiantes e aos votantes de Luís Filipe Vieira e do Manteigas. Isso aí é mais que evidente. Há uns que saltam de listas para listas. Ele não quer sacar aqui estes ambientes. Manuel, rapidamente. Acho que não há nenhum clube que não saiba reconhecer as obras valorosas dos seus dirigentes. E foi aquilo que Noronha Lopes fez. Portanto, por muito que até possa ser eleitoralista, é uma coisa que toda a gente percebe. Peço desculpa. Muito bem. Obrigada aos 5. A SIC esteve connosco não só na CMTV, mas também na Correio da Manhã. Rádio, a relembrar que este sábado há acompanhamento ao